Bom dia, meu nome é Mariana, eu sou R2 aqui da São Carlos Imagem, e a gente vai dar continuidade às sessões de músculo esquelético, hoje falando sobre fisiologia óssea, sobre a função dos hormônios e a fisiologia da ossificação. Para iniciar, vamos falar um pouco, né, da função do osso, né? Existem diversas funções, hoje a gente vai falar mais a parte da homeostase, né? Mas existe a função estrutural, locomotora, protetora, do equilíbrio ácido-base, da homeostase, né? Como funcionando o osso como um reservatório de cálcio e fosfato, também depósito de fatores de crescimento e citocina e também reserva de gordura. Existe o processo, né, de ossificação e calcificação, sendo a diferença entre eles que a calcificação é o depósito de íons cálcio fora do tecido ósseo. E hoje a gente vai adentrar mais na parte da ossificação, né, que é a formação do tecido ósseo em si, em que é o processo de formação do novo osso por osteoblastos e se diferencia entre intramembranosa e endocondral. E essa osteogênese, ela é a síntese, né, da matriz orgânica extracelular, formando a matriz osteoide, consequente mineralização da matriz e o remodelamento ósseo, que é a reabsorção e a reformação óssea. Aí a gente vai começar falando um pouco sobre a ossificação intramembranosa, se alguém quiser comentar. Gráfico. O processo de ossificação intramembranosa é feito a partir da diferenciação das células mesenquimais em osteoblastos no interior da membrana dentro das condutivas. Nos seres humanos, os primeiros sinais de ossificação aparecem geralmente ele dá oitava semana do período embrionário. A partir delas são formados ossos. A partir delas são formados ossos do crânio, os ossos frontais, parietal, além dos ossos da maxilar, além da clavícula. E a ossificação intramembranosa ela também é importante para o crescimento dos ossos, provavelmente da espessura dos ossos do ombro. No caso das células mesenquimais, na ossificação intramembranosa, elas se viram no mesênquima e se agregam em áreas específicas. Nessas áreas, o osso propriamente dito será formado. E essa região em que o osso é formado chama-se centro de ossificação primária. E à medida que a agregação das células mesenquimais continua, o tecido vai ser organizado de forma mais vascularização e as células mesenquimais elas ficam maiores e mais arredondadas também. Diferencia-se em osteoblastos que passam a sintetizar e secretar o colágeno, além de proteoglicanos, né, que são partes da matriz óssea, no caso osteoide. Isso, exatamente, né? E aí, a ossificação intramembranosa vai ocorrer principalmente nos ossos planos da face, ossos do crânio e na clavícula. Ela inicia na fase intrauterina e vai até a adolescência. Então, ela, como o Gustavo já falou, né, é formada por células mesenquimais, o esqueleto embrionário, se transformando depois em células especializadas, com capilares e osteoblastos, que vai passar pelo processo, né, de ossificação, com a formação do centro de ossificação primário, depois a calcificação, a formação do osso trabecular e o desenvolvimento do periósteo, como a gente viu naquela imagem anterior, e eu coloquei a ilustração aí também. A extensão da ossificação ocorre pela ação das células tronco, derivadas das camadas mais profundas do periósteo. E sobre a ossificação endocondral, alguém quer... Já falou no passado, mas... Ela se inicia... Inicia uma aglomeração de células superviventes. Pois uma formação de funda que vai ser formada, né? Uma questão das diferenças, mas não se preocupar.
inicialmente, a calcificação, ela ocorre no centro da cartilagem, é o centro de ossificação primária. E aí, à medida que o processo faz a amostra desse corpo de glóbulos, e essa amostra, ela cria um espaço para invasão das células linfáticas para a expulsão deles, que é esse. Depois, a formação do fluxo, agora com a chegada de vasos sanguíneos, veio, e esses vasos sanguíneos fazem transporte de células hematopoéticas, que vai formar futuramente o medula óssea, que são estimulados por fator de crescimento, quando vai entrar no corpo, aí, o ponto do nascimento se forma no centro secundário de oxidação, nada vivos e fósseis. São responsáveis pela formação da parte terminal do osso, que é a parte episária, e é responsável pelo crescimento longitudinal do osso que passa por cima. Esse processo de ossificação vai progredir e a cartilagem posteriormente vai ser substituída por osso, mais rígido, pela fase próxima de baixos. E por volta mais ou menos 18, 21 anos, essa processo episária vai ser substituída por osso. Isso. E aí, essa ossificação endocondral, ela vai ocorrer principalmente nos ossos longos, né, fêmur, húmero, e aí vai ocorrer ocorre pela substituição, né, da cartilagem hialina por osso. Por meio dela, né, vai ocorrer o crescimento em comprimento dos ossos longos e o processo de consolidação de fraturas, e ele passa por esses processos como já foi falado, né, o desenvolvimento do molde, o crescimento, o desenvolvimento do centro de ossificação primário, posteriormente o desenvolvimento do centro de ossificação secundário e a formação da cartilagem articular e da placa epifisária. E aí, sobre o modelamento, o remodelamento ósseo, hoje a gente vai adentrar mais na parte do remodelamento, né, mas a diferença entre eles é que o modelamento ele faz parte do processo de adaptação do osso à carga por forças biomecânicas, né, mudando sua forma, massa ou geometria. E que a lei de Wolff descreve isso, basicamente, né, em que os ossos longos mudam de forma de acordo com, né, as forças e tensões traçadas sobre ele. O modelamento vai ocorrer a partir de osteoblastos e osteoclastos, com a remoção e adição óssea na superfície. E eu trouxe o exemplo dessas patologias, né, o hipoparatiroidismo e a osteodistrofia renal, que faz com que haja aumento desse modelamento ósseo. Aí, sobre a remodelação óssea. É mais para descrever as fases, né, da remodelação e o que ocorre em cada uma. Aí, tudo começa aqui, onde essas células velocidades, e aí aqui está para montar também ele faz uma e aí, na medida que vai ter na reabsorção óssea, células também de pré-osteoblastos fazem a diferenciação dos osteoblastos, vão virando osteoblastos. E esses osteoblastos são matriz. Você vai voltando ao seu estado inicial, e aí depois essas células maturadas viram osteoblastos aqui. Não vai dando, né? Você faz de ativação das superfícies, vai ter a retração da célula do que é você do plástico na luz, e vai começar a ter essa digestão da membrana endotelial para a ação de colagenase.
E aí vai ter o recrutamento das células precursores, osteoblastos, que vai fazer essa diferenciação. Aí na parte de reabsorção, vai começar a dissolver a matriz integral, e leva um pouco de osteoide, o processo é completado por macrófagos. Vai dar liberação de alguns fatores, né? Fatores de TGF-beta, PDGF, e vai ter essa irregularidade no osso cavernicular, que dura aproximadamente 2 a 4 semanas. Depois vai começar essa fase de reversa, que justamente nessas cavidades deixadas pela fase anterior, tem uma variedade de células industriais, né, monócitos, estrócitos, que foram recrutados para dar início à próxima fase, que é a fase de formação. Quando termina essa reabsorção, os osteoclastos vão se desprender do osso e vão ser substituídos por células da linhagem plástica, justamente para começar a sintetizar essa parte que foi feita essa cavidade, né, para reformar o osso. E aí, justamente, os osteoblastos diferenciados começam a produzir a nova matriz osteoide, até se transformar em células reativas, fazer aquela conexão com os canalículos e formar o osso que a gente já comentou no passado. Só cuidado com o que falou que o osteoclasto vai se diferenciar do pré-osteoclasto, né? E na verdade não é, eles são recrutados, eles vão colocar sinalizadores que vão recrutar as células de linhagem óssea, porque são linhagens diferentes. Né? O osteoclasto é de linhagem sanguínea e o osteoclasto é de linhagem óssea. Então não se diferencia do outro, não recruta o outro. A imagem já mostra o osteoclasto estava nas pernas. Porque parece que transformou, né? A figura parece que transformou, né? Porque tiraram os processos aí. Isso. Isso aí foi uma interessante sobre esse questão do recrutamento, porque o osteoclasto chega lá. Então, o osteoclasto já está lá. Então, ele houve a lesão, o osteoclasto absorveu, só que fica aquele gap e aí precisa ser preenchido. Então, tem uma sinalização para o osteoclasto chegar lá. Qual o nome da cavidade para o osteoclasto? Então, ele já está lá. Só que na hora que ele é ativado e aquela depressão, ele cria uma lacuna a ser preenchida. E aquela outra imagem ali. Esse processo também é o mesmo processo. Né? Na aula passada do que eu fui falando. Ele separa as fases, né? Cada letra é uma fase diferente. E aí é basicamente isso, né, que vocês falaram. É isso mesmo que vocês falaram, né? Resumindo, as fases são a fase de iniciação e ativação, né, em que vai ocorrer o recrutamento dos precursores de osteoclastos, a reabsorção óssea e recrutamento das células progenitoras, a diferenciação e função dos osteoblastos, né, com a síntese da matriz, e a mineralização do osteoide e conclusão da remodelação óssea, né, que vai ficar, que é a fase de quiescência também. E a remodelação é a fase, o processo de substituição do osso velho ou danificado por novo osso, e exige a ação de diversas células, né, as células tronco-osteoprogenitoras, osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Aí existem alguns fatores, né, que vão estimular essa remodelação. Aqui, principalmente falando de fatores hormonais, né, que vão influenciar. Mas falando de hormônios mesmo. O que é que vai estimular ou fazer com que a reabsorção não ocorra? A setinha é o estímulo e esse tracinho é tipo a inibição. Próximo é o quê? A inibição, assim. Certo. É como se o primeiro diminuísse a reabsorção óssea. É isso? É isso. E o segundo, ele estimula a formação óssea. Isso, a setinha estimula. Certo. E o tracinho... Tá, não. Ele dá um clique. Ele dá um clique. O clique é acionar. Ah, pronto. Aqui, a setinha. Clicar de novo, ele vai avançar. Certo. Veja, mãe. Aqui é o...
Então, que seria que reduz a absorção óssea. Que reduz a absorção óssea. Bota aqui, ó. Calcitonina, estrógeno, que aumenta a formação óssea. Pode ser de H, que aumenta a absorção óssea. Pode ser de H. Isso. Mas aí também. E aí tem que achar esse que faz isso. Foi. É mãe. Mas eles já estavam falando. Mas eles iam conseguir, né? Já Fazendo as contas de Vocês estavam falando do PTH e veio comentar, mas só, presta atenção, ele bloqueia. Então, tem aquele terceiro que tem que bloquear a formação óssea. É o PTH. Isso sobre hormonal, né? Principalmente o estrógeno, principalmente mesmo é o PTH, né? Que vai modular toda esse processo, né? De feedback. E o PTH ele vai estimular a reabsorção, o estrógeno vai agir com uma função contrária, né? Inibindo. O IGF-1 vai estimular a formação óssea e o cortisol também vai agir nessas duas etapas, né? Tanto inibindo a formação, como também estimulando a reabsorção. Aí existem vários fatores da remodelação, né? Fatores genéticos, mecânicos, vasculares, nutricionais, hormonais, mas hoje a gente vai focar mais na parte hormonal, né, em si. Entre os fatores que reduzem a reabsorção são a calcitonina e o estrógeno, os que aumentam a reabsorção, PTH, glicocorticoides, hormônios tiroidianos e altas doses de vitamina D, e os que aumentam a formação óssea são os hormônios do crescimento, andrógenos, insulina, baixas doses de PTH e progestágenos. E os que vão reduzir a formação, os glicocorticoides. E aí existem fatores locais também, mas são diversos, né? Eu trouxe a tabela só para a gente se guiar mais, saber um pouco sobre eles, né? Assim, são principalmente citocinas e fatores de crescimento. Cada um agindo na estimulação da formação, na estimulação da reabsorção óssea e inibindo também a reabsorção. E aí, sobre a absorção e excreção de cálcio, que também vai ser regulada, né, por esses hormônios. Mas para falar com Deixa eu ver o que falou antes de começar. Só seguir a hora, só seguir a linha. Essa figurinha tá toda. A tripa, o osso e o rim. Começar falando. Aqui fala, na verdade, da homeostase com cálcio, né? Ele é ingerido e tem uma absorção no intestino de 500 a 1.300 miligramas a dia, e ele é estimulado diretamente pela vitamina D. E entra no outro fator, né? Pela pele, ele vai ter essa questão de feedback positivo direto com essa absorção, e aí ele é excretado por estímulo renal e é estimulado também pela calcitonina, que vai agir para que ocorra essa excreção, e ele é inibido diretamente pelo PTH. Ele é armazenado, essa deposição, né, 99% no osso, em forma de hidroxiapatita, e ele é estimulado, e ele estimula, no caso, a reabsorção óssea por ação do PTH e da vitamina D, como eu falei. E é inibido pela calcitonina, e também está nessa questão da excreção. Ela estimula a excreção, fazendo com que haja a inibição da reabsorção, e ela é estimulada, né, a reabsorção óssea pela PTH e pela vitamina D, e aí faz com que não tenha excreção. E aí fica nesse ciclo aqui de armazenamento, absorção, excreção e armazenamento. isso.
E aí, a vitamina D, né, ela vai promover a absorção de cálcio pelo intestino, cerca de 35% é absorvido, e 90% da ingestão diária de cálcio é excretada pelas fezes. O fosfato, ele também é absorvido no intestino e excretado na urina. 10% do cálcio ingerido é excretado na urina e cerca de 60% é filtrado pelos rins. Os túbulos renais vão reabsorver 90% do cálcio, né? Os outros 10% vão fazer, são absorvidos nos túbulos distais, e aí o PTH vai fazer uma parte, parte importante nesse processo, né? Dependendo da concentração sérica de cálcio, ele vai agir estimulando a reabsorção de cálcio ou não nos túbulos distais. E, além do PTH, outros reguladores importantes, né? A calcitonina, a vitamina D, já foi falado, além de outros como esteroides, hormônios tiroidianos, fatores de crescimento, e aí eles vão agir principalmente nos ossos, nos rins e no sistema gastrointestinal. Sobre o metabolismo da vitamina D. Ele já colocou todos os nomes, né? Na forma de colesterol, na forma de colesterol, na parte final, ela é possível no próximo relação do pH, e ela vai ser convertida na forma de vitamina D, que é a vitamina C, hidroxicolesterol, e esse mecanismo é estimulado somente em cálcio que vai embaixo da absorção da vitamina D, que vai auxiliar tanto na absorção do cálcio do intestino. E aqui sobre esse processo de ativação da vitamina D. E complementando o que a pessoa falar, né? Na verdade, todas as duas formas, elas vão precisar ser metabolizadas para ser ativadas. E aí, o que é que acontece? A forma endógena, que é o D3, ele é sintetizado pela pele, como ela tinha colocado, e tem influência dos raios, né, UV. E a exógena, a D2, ela também é influenciada pela radiação, e aí ela é disponível na dieta. E aí, o que é que acontece? Quando tem essa ativação, é metabolizado para ser ativada, a vitamina D ela tem alguns efeitos. E os efeitos dela, no intestino, ela vai promover o aumento da reabsorção da vitamina D intestinal, principalmente no jejum e no milho. E aí, o que é que acontece? A deficiência da vitamina D, ela vai fazer com que tenha uma baixa do cálcio, né, dietético, e aí ele vai ser absorvido pelo gastrointestinal também, com a vitamina D adequadamente apropriada. E aí, essa vitamina D, ela vai regular o metabolismo esquelético, e aquela que a gente viu na aula passada, né, do tanque. E aí, a alta eficiência de absorção de fósforo também na dieta faz com que aumente essa absorção no intestino. No osso, a vitamina D ela vai promover uma mineralização de osteoide, e aí vai causar uma reabsorção óssea pelos osteoclastos maduros, mas esse efeito ele é indireto, porque vai exigir recrutamento celular e uma interação com os osteoblastos. No rim, o que é que acontece? O rim vai diminuir a excreção de cálcio e de fósforo, e aí vai ter essa ação da vitamina D também. E no sangue, ela percebe o aumento dos níveis de cálcio e fósforo, e aí ela age também indiretamente nessa questão da reabsorção via rim. Isso. E aí é importante também a gente perceber o efeito do paratormônio, né, nesse sistema de feedback. Porque ele que vai perceber, né, vai agir na ativação da vitamina D ativa mesmo, em que ela vai fazer parte da absorção de cálcio no intestino, e aí esse mecanismo de feedback é muito bem controlado também pelo paratormônio, né?
A vitamina D, como eu já falei, vai aumentar a absorção de cálcio e fosfato no trato gastrointestinal e agir na deposição e absorção óssea. O produto final, como eu já falei, né, a vitamina D ativa, ela vai, o PTH vai fazer parte importante nesse processo. Ele exerce influência na determinação dos efeitos funcionais, né, transformando a vitamina D inativa na forma ativa. E a concentração sérica de cálcio mais elevada vai suprimir o PTH, enquanto a concentração de cálcio sérico baixo vai estimular o PTH e aí fazer com que ele faça essa conversão da vitamina D inativa na ativa. Sobre o estímulo do PTH. Os níveis baixos de cálcio, pH, aumento na absorção. Ele vai estimular a conversão da vitamina D em formativa, né? E aumenta a absorção de cálcio, consequentemente, a exploração do cálcio. A nível intestinal, essa vitamina D, ela vai aumentar a formação de calciumina, que é a proteína do cálcio concentrados. Isso vai aumentar a absorção de cálcio, e tudo isso converge normalmente para lá embaixo de fosfato, né? Aí, em relação a esse mecanismo, a gente não abordar esse mecanismo, lá na frente a gente fala sobre as patologias, né? Paratiroidismo, primário, secundário e até o terciário também. E vamos falar um pouquinho mais sobre a ação do PTH no osso, especificamente. Como é que ele leva assim, essa reabsorção, o mecanismo que ele sinaliza. Tem alguma figura disso? Essa ação No osso, especificamente, assim, tem a parte daquela via, né? Isso. Tem. Tem uma imagem depois? Tem depois. Pode ir? Pode. Tem uma figurinha com mais dados. Então, o paratormônio, ele vai ser, a ação dele vai ser principalmente sinalizada, né, como a gente falou, pelo cálcio sérico, e por meio do receptor de detecção de cálcio, que detecta a concentração de cálcio sérico e assim vai estimular a ação do PTH. O fosfato tem efeito inverso, a concentração de cálcio vai aumentar diretamente a produção da vitamina D, da vitamina 1,25 vitamina D. Assim, o fosfato sérico pode regular direta e indiretamente a expressão de potássio, ou de PTH. Altos níveis de PTH vão estimular a reabsorção óssea por osteoclastos, e os baixos níveis aumentam a formação óssea osteoblástica. E é por meio dessa via, né, que é o PG, que é o... Era daquela absorção das fases do PTH, que é a fase rápida e a fase lenta. A fase rápida é a osteólise, que é como a remoção de sais ósseos, né? A remoção de sais ósseos, se dá tanto da matriz óssea quanto da matriz osteoblástica. E também, que o PTH também vai, dentro dessa fase rápida, também vai fazer a ativação de cálcio. Aí vai induzir a remoção rápida dos cristais ósseos amorfos. Isso aí acaba aumentando o nosso cérebro mais rápido. Já na fase lenta, é por conta da ativação dos osteoblastos, uma parte mais demorada, né? Isso, essa aí. É exatamente por conta da ativação dos osteoblastos. E para fazer também a formação dos nossos osteoblastos. Aumentar isso dentro do menor desse processo. Vai aumentar a expressão de ranqueira, né? Osteoblasto. A expressão da ranqueira que está presente na membrana do pulmão vai se ligar com a pulmões também já outro precursor do osteoclasto. Então, ele vai diminuir a expressão da OVG, da protegerina, também para favorecer o aumentamento das células.
Isso. Quanto estimula a percentual, né, que é um efeito menor, né, que a gente estava comentando, a associação do ranking do OPG com o OPG apareceu naquela tabela que a Mari colocou previamente, né, e se lembrar dele, lembrar que ele tem uma ação diferente, os ligantes são diferentes. O ranking ligante é uma cadeia, enquanto o OPG vai agir na amostra plástica, na amostra protegida. Então, são ações diferentes, locais de ação diferentes. E aí, os níveis elevados de PTH vão aumentar a reabsorção óssea por meio dos osteoclastos e os níveis mais baixos aumentam a formação óssea por meio dos osteoblastos. E aí, o PTH vai, por meio dessa via, rank-OPG, estimular essa transformação, né, de osteoblastos em osteoclastos. O rank, transformação não, ativação, né? O PTH vai estimular o osteoblasto e vai fazer a osteoblastogênese. Isso, estimulando por meio da via rank. Isso. Para a gente não ficar pensando que é a mesma componente celular. Não transforma, né? Isso. E aí, por meio desses sinalizadores, né, o rank e o OPG, que é a osteoprotegerina, o rank vai ser o receptor da superfície que estimula as células precursoras de osteoclastos a se diferenciarem em osteoclastos, quando ativados pelo RANK-L, né, como já foi falado, e a OPG vai ser o fator-chave na inibição da diferenciação e a ativação dos osteoclastos, inibindo essa ligação entre o RANK e o RANK-L. E a calcitonina, ela vai inibir também a reabsorção óssea mediada pelos osteoclastos. As células C da tireoide, que vão estimular, secretar a calcitonina, e ele tem efeitos opostos ao PTH, né? Vão reduzir a concentração de cálcio sérico, reduzindo a ação dos osteoclastos, a formação de novos osteoclastos e osteoblastos, e aumentando a excreção de cálcio e fósforo. O aumento do cálcio sérico vai estimular a secreção da calcitonina, causando, né, a hipocalcemia, e a hipocalcemia vai inibir a secreção de calcitonina, fazendo esse mecanismo de feedback. E o efeito da calcitonina nas crianças é muito maior devido à elevada taxa de remodelação óssea nessa faixa etária. E aí, só para resumir um pouco, né, sobre como ocorre o equilíbrio, né, da concentração de cálcio e fosfato no sangue e o estímulo, né, esse processo de estímulo pelo PTH, processo de reabsorção. Então, a gente vê que influencia no aumento do cálcio sérico, né? O estímulo do PTH. A gente vê. A gente vê que tem um estímulo das células renais, né? Que tem o aumento do 1,25 de hidroxicarol e calciferol. Ele aumenta a reabsorção de cálcio sérico, né? E aumenta a reabsorção de fosfato, certo? O osso, no caso, ele acarreta o aumento da reabsorção óssea do efeito do cálcio sérico, né? Estimulado também pelo PTH, certo? E pelo aumento da atividade osteoclástica. E a gente também vê aqui a influência do rim pela vitamina D, né? O aumento da vitamina D, do 25-hidroxicalciferol, né? Que no túbulo proximal do rim, que é ativado pelo paratofônio também, e causa que transforma em 1,25 de hidroxicalciferol e calciferol, certo? Então, eles estimulando a proteína ligada ao cálcio, a reperase estimulada pelo cálcio, a fosfatase alcalina,
acarreta no aumento da absorção intestinal de cálcio e no aumento da concentração plasmática do cálcio, certo? E... é isso. Isso. E aí, a partir da desregulação, né, desse metabolismo ósseo, vão ocorrer algumas patologias, né? A gente vai ter aulas específicas sobre isso, mas eu coloquei só um caso para a gente... Foi, porque vão ter outras aulas, então. A gente vê aqui uma radiografia simples da dorsal. Certo. Que a gente observa aqui nesse corpo uma redução da mineralização óssea de fundamento. E uma redução da densidade óssea, densidade mineral óssea. Além disso, a gente observa que algumas vértebras elas têm os condrómulos fibulares, tanto no bulbo posterior como no bulbo anterior, que não ocorre, por exemplo, nessa vértebra, que há um empunhamento aqui e um achatamento no bulbo anterior. Não só dessa, mas como dessas também do estômago acima. E a gente pode inferir, né, que o paciente de 60 anos, do sexo feminino, ou seja, provavelmente após menopausa, consequentemente com diminuição do estrogênio, age em algum processo de redução na densidade mineral óssea. Pode ser uma osteopenia até uma osteoporose, né? Eu acredito que aqui no caso já seja uma osteoporose por essas fraturas, compressões musculares superiores, tá? Causando a redução do conteúdo dessas vértebras dorsais. Isso, exatamente isso, os achados, né, da radiografia. A radiografia não é um método diagnóstico, né, para osteoporose, mas ela nos dá alguns aspectos indiretos, né, de que o paciente esteja, né, como o Gustavo já falou, rarefação, as fraturas por insuficiência, inclusive o sexo, a idade também fala a favor da osteoporose. Só para pontuar que está menos evidente porque está mais como suas coisas são para a parte lombar, né? Mas tem outra vértebra ali também. Uhum. Aponta aí, embaixo. Isso. Uhum. Doutora, só uma pergunta. Preciso fazer, vamos dizer que essa paciente indica corona, preciso fazer Outro exame? A a densitometria óssea, né? No caso, a paciente já tem, né, a fratura por insuficiência, então esse achado já infere que ela já tem osteoporose. Né? Como é que a gente chama isso daí? Exatamente. Né? A gente já sabe se achado tem a fratura. Uhum. Tem nome para isso. O paciente tem esse paciente tem osteoporose. Esse paciente tem uma fratura. Então, agora a gente vai dizer que ela tem uma osteoporose. Osteoporose estabelecida ou consolidada. Uhum. Então, esse é um termo que, quando o paciente tem osteoporose, ele já tem uma fratura relacionada à osteoporose, então agora você diz que ela tem uma osteoporose consolidada, ou osteoporose estabelecida. Então, não precisa de outro método. E a osteoporose, né, a doença metabólica uma das mais comuns, né, do sistema musculoesquelético, em que vai ocorrer a redução da massa óssea e a fragilidade esquelética. Existe a forma primária e a secundária. A primária é bastante comum em mulheres pós-menopausa, e a secundária vai ocorrer decorrente da nutrição, a influência hormonal, uso de drogas e outras doenças crônicas. E aqui, nessa tabela, eu coloquei só para falar um pouco sobre as consequências patológicas, né, dessa alteração no metabolismo de cálcio, sendo a osteoporose o aumento da reabsorção óssea e influencia pouco, né, na formação, age mais no aumento da reabsorção. A osteoporose por uso de corticoides, ela vai aumentar a absorção óssea e vai reduzir a formação.
no hiperparatiroidismo vai ocorrer o aumento da reabsorção e da formação, assim como no hipertiroidismo e na doença de Paget. No processo inflamatório vai ocorrer o aumento da reabsorção e a redução da formação óssea. E também a imobilização também interfere nesse processo, reduzindo a reabsorção óssea e também a formação. É isso. Você evitar isso, você se consulta, fica no máximo sempre é um ortopedista e nutriólogo, né? Então, eu digo essas coisas. Agradecer o Moacir, né? O Moacir é ortopedista, né? É preceptor da exercício de medicina do esporte, da Escola de Saúde Pública, né? O caso do menino aqui, vem ver se os meninos vêm mesmo, né? É isso. Vocês dois é uma fotinha. Então, os meninos vêm aqui, né? Assim, setor, quero agradecer a presença de vocês, também o pessoal da Rio Mar, né? E uma profedia. Doutor Igoberto. Sim, doutor Igoberto, sim, desculpa. O doutor Igoberto também está presente aí. Enfim, então, pessoal, é importante a gente começar aqui com a nossa aula, nossa sessão. A gente começa bem do básico, né? Então, isso aqui é importante a gente entender o básico das doenças, né? Para não apenas entender o que elas acontecem, então isso faz parte, a gente precisa aprender isso. Né? Então, parabéns, Mário, então, parabéns. Hoje, infelizmente, não temos café da manhã, mas por causa do nosso controle, cara, se a gente for prolongar, não, defende não. O conta dessa construção toda não terá carne. Semana que vem. Será sempre bem-vindo, né? Então tá bom. Obrigada, bom dia.